No coração de Minas Gerais, onde o horizonte se estende em tons dourados e o vento sopra histórias antigas, existe uma cidade que guarda segredos e encantos: Corinto. Aqui, a hospitalidade não é apenas um gesto, mas uma herança viva do povo mineiro, que recebe cada visitante como parte da própria família. Corinto é terra de belezas naturais singulares, rios que cortam o cerrado, serras que se erguem em silêncio grandioso e paisagens que convidam ao descanso da alma. É também berço de curiosidades que a tornam única, conhecida como o Portal do Sertão, ponto de encontro entre culturas, tradições e caminhos que se cruzam. Este documentário é uma viagem por entre memórias, histórias e encantos. Uma celebração da simplicidade e da grandeza de uma cidade que acolhe, surpreende e permanece inesquecível. Seja bem-vindo a Corinto, a joia hospitaleira do centro de Minas. Este vídeo tem o apoio cultural do Comércio Local de Corinto. Rádio Portal FM, Meu Padrinho Telecerveja, Padaria Superbel, JVX Construtora, Star Soluções, Refrigeração e Climatização, Esquina das Roupas, Eletro Viana, Bar do Denir, Restaurante Serradão, Barbearia Fio da Navalha, Dunk Idiomas, Sacolão Dois Irmãos, Diego Motos e Bikes, Plim, Fibra, Internet, Loja Audácia Fashion, Pneus Corinto, Contabilidade Nova Contábil, Casa de Tintas Eliana, Loja Quarta Dimensão, Oficina do Meio Quilo, Cozinha Sabor, Entrega de Marmitex, Vidraçaria Oliveira, Adega 038, Smart Cell, Rodrigo Pancadão, Som e Acessórios, a número 1, Lavanderia Corinto, Transportes e Mudanças Novular, Adilson Calçados, Farmácia e Manipulação Corinto, Control Norte, Equipamentos Eletrônicos, Premev Construforte, Materiais de Construção, Chaveiro a Jato, Chaves e Manutenção na Hora, Varejão Sertanejo, Sementes Triângulo, Trator Peças, Corimed, Sua Saúde Nosso Compromisso, Distribuidora de Gás e Água, Popular, Casa de Carnes Magalhães, Centercar, Oficina Mecânica. No coração do Brasil, onde o céu se mistura com a terra, existia um vasto e imenso cerrado. A vegetação se estendia sem fim, com sua relva verdejante balançando suavemente ao som da brisa que vinha do centro do país. O sol, forte e radiante, iluminava o caminho dos tropeiros que passavam por ali, viajando de um lugar a outro, com suas mulas e cavalos carregados de mercadorias. Eles faziam uma pausa à beira do córrego, onde a água cristalina refletia o céu azul. Ali, descansavam, aproveitando a sombra das árvores que se erguiam em silêncio como guardiãs do imenso cerrado. Dali, podia-se ver a serra, imponente, que se erguia ao longe, como uma muralha natural separando o cerrado de outros mundos. Era um cenário que tocava a alma de quem o contemplava. O vento suave que passava pelas folhas trazia consigo histórias de tempos antigos e a tranquilidade daquele lugar parecia ser eterna. Foi ali, no seio dessa imensidão, que os primeiros passos de um lugarejo foram dados. Aos poucos, a presença dos tropeiros começou a atrair outros viajantes, aqueles que sentiam a necessidade de viver próximo àquele pedaço de terra, onde a natureza imperava com sua força silenciosa. As primeiras construções começaram a surgir, simples mas firmes, acompanhando o ritmo calmo da região. O lugar então deixou de ser apenas uma parada para os viajantes e começou a se transformar em um lar. Aos poucos, as pequenas casas, os caminhos de terra e o mercado local tomaram forma. O primeiro trem. Aconteceu em 15 de março de 1906, a chegada do primeiro trem à estação da Central,
localizada na região dos hotéis que seriam instalados, à época, em Corinto. Naturalmente, houve muita festa, muita comemoração envolvendo os poucos habitantes do pequeno arraial que se formava às margens do córrego Curralinho e também os inúmeros trabalhadores responsáveis pela obra de prolongamento da ferrovia. Não apenas as obras da Estrada de Ferro Central do Brasil eram realizadas no antigo Curralinho, logo após a inauguração da Gare, como também o projeto de prolongamento da via férrea para outros destinos estava sendo executado a todo o vapor. E tal fato trouxe muita gente para ali, principalmente trabalhadores oriundos de várias partes do país, e na verdade centenas de novos moradores vindos de distritos e municípios vizinhos. Gente que talvez não conseguindo um emprego na empresa, preferia partir para a iniciativa privada, em outra atividade profissional, principalmente no setor do comércio e das pequenas indústrias. Além desses, também para ali migraram muitos aventureiros, é bom que se diga. O certo é que o antigo arraial logo tomou corpo, inicialmente muito desorganizado, pois não havia um poder central orientando os trabalhos de todos. Nasceram as ruas, nem sempre alinhadas, e as casas pipocavam por todas as imediações dos trilhos, principalmente naquelas próximas à estação. O setor hoteleiro, tão importante numa situação como aquela, nasceu e cresceu rapidamente, pois era necessário acomodar todos quantos ali chegassem. O povoado continuava a crescer em ritmo acelerado. É certo que a população aumentava consideravelmente, chegando gente de toda a parte. Uma curiosidade que sempre esteve na cabeça dos moradores de Corinto e até mesmo aos seus visitantes e admiradores. Como surgiu e por que o nome Corinto? E para matar a nossa curiosidade, perguntamos a José Eustáquio Machado de Paiva, da COMPAC, Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Corinto. Interessante aí que entra a seguinte questão: por que o Curralinho Novo passa a se chamar Corinto? Por que a nova denominação, que é por lei estadual de 1911? Bom, aí vem uma outra história muito bonita. O primeiro tipógrafo da cidade, o seu Antônio Marta Pertence, que era também o livreiro da estação, seria hoje assim, o dono da livraria, concessionário da livraria da estação, que era um homem de muita leitura e cultura. Ele era apaixonado pela história da Grécia. E vocês imaginam, a plataforma da estação ferroviária de Corinto, a partir da década de 50, 60, ela chega a mais de 170 metros de comprimento. Isso é muita coisa, tá? No trecho da Central em Minas Gerais, ela vai ser menor apenas do que a de Belo Horizonte, Barbacena e Juiz de Fora. Pra vocês terem uma ideia. A importância desse lugar. O que é uma plataforma de 170 metros de comprimento? Imagine composições parando de um lado e parando do outro. Imaginem agora essas composições chegando desde o Rio de Janeiro, tá? Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Corinto, desde Buritiveiro, Pirapora e tudo, desde Monte Azul, mas aizinha da Bahia, esse tem todo, desde Diamantina, chegando todas nesse lugar, na plataforma da estação, todos os passageiros descendo. Vocês imaginam então uma composição de 6, 8, 10 vagões de passageiro, tá? Aquilo enchia, a cidade descia para lá, toda a cidade. E há uma crônica muito importante do Dr. João Cirino de Paiva, no livro dele sobre crônicas de Corinto, que ele relata um dia inteiro na estação ferroviária e vai relatando esse movimento. E é esse movimento intenso, né, e de trabalhadores ferroviários e de passageiros, os habitantes da cidade desciam para lá, do então Curralinho Novo, né, que era ainda um arraial, não era nem vila. Imagina também as prostitutas das duas áreas boêmias descendo para lá também, né, para angariar clientes. Isso
tudo se misturando, isso tudo se convivendo naquele lugar. Um espaço, nós diríamos hoje, extremamente democrático. E o seu Antônio Pertence enxergava naquele movimento, encantado com aquele movimento, ele enxergava ali o próprio porto da cidade grega de Corinto. E vejam, vamos lembrar que a cidade grega de Corinto é um dos pilares da cultura grega, ela é anterior, ela é mais antiga que Atenas, inclusive. O apogeu da Corinto grega começa antes do apogeu de Atenas. Corinto tem 2 portos, a cidade grega. E imagina então, e ele imaginava, ele enxergava acontecendo ali na plataforma da estação do Curralinho Novo, Curralinho Novo, ele está enxergando o porto da cidade de Corinto, os comerciantes chegando, os habitantes descendo, comprando mercadoria, os passageiros desembarcando, as hetairas, que eram as sacerdotisas do templo de Apolo, que vendiam sexo como uma atividade sagrada em troca de donativos para a manutenção do templo, tudo isso acontecendo nessa, então, Corinto que ele enxerga aqui no meio do sertão. Tá? Então daí vem a inspiração dele de propor o nome para essa nova localidade movimentadíssima, rica, corria-se dinheiro, gente de tudo quanto era lugar do Brasil chegando, de várias partes do mundo chegando e se estabelecendo. Inclusive, ele enxerga nisso o porto de Corinto. Tem que chamar Corinto. E uma outra curiosidade que fica na mente de todos. Corinto faz parte do circuito Guimarães Rosa, e perguntamos ao José Eustáquio como Corinto fez parte no livro Grande Sertão Veredas. A Câmara Municipal, em 2022, me solicita um parecer a respeito da Praça Lucas Alves. Por que essa praça tem esse nome? Tá? Quem foi Lucas Alves? Então, nesses estudos, eu pude trazer à tona, Lucas Alves foi o primeiro mestre de Corinto. Ele, aqui no Arraial, depois Vila de Corinto, e a mestra Dorama San Julián, que dá nome a uma rua para o bairro Florença de Paiva, que foi a primeira mestra em Contria. Tá? Bom, e aí vem uma coisa muito interessante. Se pegarmos o livro, o clássico de Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, então nós vamos ver ali o seguinte. Quem conta a história é Riobaldo. Riobaldo veio estudar em Curralinho, que já era Corinto, Curralinho, com o mestre Lucas. Tá? Depois veio Diadorim, que é, vamos dizer assim, a grande trama, vamos dizer assim, né? Angustiante, a grande questão que é todo o fundo da narrativa, todo o pano de fundo, a paixão entre 2 jagunços, não é? Né? Quem já leu o livro sabe que ao final o Diadorim, esse jagunço, danado de esperto, também não era um homem, era uma moça muito bonita, Deodorino, né? Mas também Diadorim veio estudar com o mestre Lucas Alves, tá? E aí, lembrando que a partir daí eu puxo que não é só história ferroviária. E aí eu vou puxando os personagens do Grande Sertão. E o ano passado, Dona Pérola publica um livro póstumo do seu Edênio com uma entrevista que ele fez. Esse livro chama Veni Vidi Vici, do latim, né? Aquela famosa frase do Júlio César. E no qual ele entrevista Manuelzão na década de 70, no Corinto Clube, quando Manuelzão recebe e é homenageado por receber e por ele, né, pela pessoa que ele é, ele foi, que ele é, continua sendo, ele recebeu o primeiro título de aposentadoria do Fundo Rural. E o seu Edênio entrevista Manuelzão e num determinado ponto pergunta como é que foi com Guimarães Rosa.
E ele fala assim, não, olha, muito bacana, ele ouvia tudo. Mas assim, olha, quem contava as histórias era Miguelinho, tá? Miguelinho não conseguia trabalhar, não. Miguelinho só sabia contar história. Contava história o tempo todo em rosa, e escrevendo tudo, e enchendo cadernos com as histórias que Miguelinho contava. Aí, ao final, Manuel Avião falou assim, Miguelinho morreu em Corinto há poucos anos atrás, com 106 anos, lá no asilo São Vicente de Paulo. Então aí eu começo a me interessar pela concretude desses personagens. E comecei a rever o Grande Sertão sob o ponto de vista da caracterização das personagens e das localizações geográficas. E descobri muito recentemente também que o advogado, que ao final do livro vai levar a notícia para Diadorém, que está lá no norte, né, à beira de São Francisco, se recuperando daquela batalha toda que ele teve. A notícia que o pai dele, Celorico Mendes, dono da fazenda de São Gregório, que fica ao longo da estrada boiadeira que ligava o Ralim Corinto ao Bagre, Felixlândia, portanto, ao norte do município de Morro da Garça. Ele havia morrido, Celorico Mendes, e que tinha deixado todos os bens para o Riobaldo, tá? Então, esse advogado foi e veio com o Riobaldo a Corinto, a primeira vez que, né, no romance cita Corinto, apesar de o tempo todo ser Corinto e não Curralim, tá? E recentemente eu descobri o nome desse advogado. Era um personagem real, que foi inclusive contratado por uma pessoa muito importante para um caso, resolver um caso aqui em Corinto. Então, estou começando a puxar esses fios, tá? Mas uma coisa é clara, mesmo na escrita do romance, o fulcro de tudo é o município de Corinto. Em Corinto, no coração de Minas Gerais, um ponto turístico se destaca e encanta moradores e visitantes. No alto do Morro do Calvário, ergue-se uma imponente réplica do Cristo Redentor, idêntica à famosa estátua do Rio de Janeiro. De braços abertos, o Cristo de Corinto pode ser visto de praticamente todos os cantos da cidade. Para muitos, é como se a imagem realmente transmitisse a bênção de Jesus a cada olhar que se volta para ele. O local não é apenas um cartão postal. Todos os anos, o Morro do Calvário se transforma em palco da emocionante encenação da Paixão de Cristo, atraindo fiéis, turistas e curiosos que se reúnem para reviver um dos momentos mais marcantes da tradição cristã. Corinto, no centro de Minas Gerais, já foi conhecida por suas muitas nascentes de água. Fontes que brotavam da terra e garantiam vida, frescor e riqueza natural à cidade. Mas com o passar dos anos, muitas delas desapareceram. E hoje restam apenas algumas poucas. Entre essas, uma ainda resiste e encanta: a nascente da Pindaíba. Localizada a pouco mais de 300 metros do centro da cidade, ela surge imponente, cristalina e admirada por todos. Conhecida por gerações, a nascente se transformou em um verdadeiro símbolo da resistência da natureza, atraindo olhares e despertando o orgulho dos moradores de Corinto. Mais do que uma fonte de água, a Pindaíba é uma atração local, um pedaço de história viva que continua a brilhar quase no coração da cidade. Em Corinto, no coração de Minas Gerais, a chegada da primavera é anunciada de um jeito especial. São os ipês, árvores típicas do Cerrado,
que se vestem de cores vibrantes e transformam a paisagem da cidade. Ano após ano, esse espetáculo da natureza encanta moradores e visitantes. O amarelo, o rosa e o roxo das flores se espalham pelas ruas, praças e avenidas, trazendo vida e beleza a cada canto de Corinto. Na Praça da Igreja Matriz, os ipês se destacam ainda mais, tornando o espaço um dos cartões postais da cidade. Ali, famílias se reúnem, fotos são tiradas e todos se deixam envolver pelo cenário que se torna uma verdadeira maravilha local. Mais do que árvores, os ipês são símbolos de encanto e orgulho para Corinto, lembrando que a natureza, quando respeitada, sempre devolve em beleza o cuidado que recebe. No início da história de Corinto, uma locomotiva marcou o progresso e o desenvolvimento da cidade, a Maria Fumaça 526. Desde os anos 70, ela repousa em um pedestal, servindo como símbolo e memória de uma era que transformou Corinto e impulsionou sua economia e cultura. Por décadas, moradores e visitantes puderam admirar a locomotiva como um marco histórico, lembrando o papel essencial das ferrovias na construção da cidade. Mas neste ano de 2025, uma grande novidade trouxe ainda mais orgulho à população. O governo federal doou oficialmente a Maria Fumaça 526 como patrimônio de Corinto. Agora, a locomotiva não é apenas símbolo, ela pertence definitivamente ao município, fortalecendo a memória histórica e o sentimento de pertencimento da comunidade. Para os corintenses, a Maria Fumaça 526 é mais do que ferro e fumaça. É um pedaço vivo da história da cidade, um testemunho do passado e um orgulho que continuará a inspirar gerações.